Boa noite. Vereador Paulo Pontual pede ao poder público que combata o comércio de ambulantes. Essa Avenida Brasil virou um camelódromo, certo? Não tem mais condições de ver Passo Fundo nessa imagem. Mantido o veto do Executivo ao projeto de criação dos Conselhos Comunitários de Segurança. Um tema grave que nós estamos enfrentando em Passo Fundo, e nada mais moderno, nada mais eficiente do que a gente empoderar a comunidade para que essa discussão possa acontecer. E ainda, Rafael Colucci é o entrevistado de hoje da série com os 21 eleitos ao Parlamento Municipal. Faltando pouco mais de um mês para o fim da 16ª legislatura, o clima é de despedida para alguns parlamentares. Por isso, o vereador Paulo Pontual aproveitou o seu último grande expediente para fazer um balanço do mandato. Ele citou matérias aprovadas, como o projeto que obriga a informação sobre o direito de isenção do IPTU para uma parcela da população. Teria que ter informação na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal, na Secretaria da Fazenda. Não o fizeram. Projeto importante. Por quê? Tem muitas pessoas, o governo não interessa informar as famílias que ela é isenta. Algumas pessoas são isentas, porque ele vai perder a arrecadação. E eu procurei nesse projeto dar o direito adquirido dessas pessoas, e que não é reconhecido pelo poder público. O poder público só sabe cobrar. Agora, dar o direito adquirido, ele não sabe dar. Além disso, o progressista comentou que teve poucas proposições aprovadas, já que recebeu diversos vetos do Executivo. A gente sentiu uma dificuldade muito grande de aprovar projetos importantes para a comunidade. Nós tivemos, inclusive, algumas críticas de alguns vereadores, que o vereador Pontual tinha um número muito pequeno de projetos. Mas os projetos que eu encaminhei para essa casa foi projetos de importância da comunidade. Não foi projetos de importância partidária, pessoal ou de interesse de meia dúzia. O vereador também comentou um assunto de destaque durante seus 4 anos como legislador, o comércio ambulante no município. Ele criticou a prática e cobrou maior fiscalização do poder público. Essa Avenida Brasil virou um camelódromo, certo? Não tem mais condições de ver Passo Fundo nessa imagem. E aí, enquanto não ampliar a Secretaria da Fazenda na questão da fiscalização e a especialização de conferência desses produtos vendidos nas ruas, que é contrabando, produtos importados do Paraguai, por trás disso existe um risco muito grande de ter empresários contrabandistas fornecendo produto para esse grupo. O prefeito não quer pagar hora extra para esses funcionários que poderiam trabalhar fora do horário de expediente e simplesmente fazer um trabalho mais efetivo na questão da fiscalização. Ele não paga hora extra para os funcionários. Isso inviabiliza, tendo um quadro pequeno de fiscais, não pagando hora extra, o trabalho fica restrito. Com a presença de servidores municipais e sindicalistas, o parlamentar encerrou sua manifestação se posicionando em relação ao pagamento do ticket alimentação. Só tem um mecanismo de resolver isso aí. É um projeto encaminhado e só pode ser um projeto encaminhado pelo Executivo. Senão é inconstitucional qualquer vereador encaminhar um projeto desse. É um projeto encaminhado pelo Executivo para que haja um aumento compatível a isso e incorporar no salário dos ativos e dos inativos permanentemente. Enquanto não houver essa incorporação, não vai haver solução do ticket de refeição, do ticket de alimentação dos funcionários públicos. Só tem isso e só pode ser encaminhado pelo prefeito municipal. Na última semana, o Executivo vetou totalmente o projeto de lei do vereador Márcio Patucci, que instituía os Conselhos Comunitários de Segurança em Passo Fundo. Decisão que foi mantida no Legislativo após 12 votos favoráveis. O autor da proposta falou sobre o assunto na tribuna. Por óbvio que fiquei surpreso com a mensagem do senhor prefeito,
tendo em vista que essa casa aprovou por unanimidade, com pareceres favoráveis da Procuradoria, com parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação e das demais comissões. E agora, porque houve uma contestação do senhor prefeito, eu não quero acreditar que ele vai seguir na mesma linha da manutenção do veto. Faço mais uma vez o apelo, indicando que esse projeto é essencial para que nós possamos discutir ações, sugestões de segurança pública com as comunidades, um tema essencial, um tema grave que nós estamos enfrentando em Passo Fundo, e nada mais moderno, nada mais eficiente do que a gente empoderar a comunidade para que essa discussão possa acontecer. É um projeto que não cria despesa, é um projeto que não tem nenhum custo ao município, apenas articula, vereador Padre Wilson, como nós já falamos, o empoderamento da sociedade para que, nesse viés da segurança pública, ela possa se reunir, discutir, conforme as características de cada bairro, de cada região da cidade, alternativas, aí sim, sugerindo aos poderes constituídos, sugerindo aos órgãos de segurança pública, uma melhoria nesse segmento. O Literatura Local, que será exibido hoje, foi gravado no Bourbon Shopping durante a 30ª edição da Feira do Livro. Acompanhe um trecho da entrevista que fala sobre a Associação de Livreiros de Passo Fundo. Algumas pessoas vieram e comentaram que a gente ia eletizar a Feira do Livro, que não era para ficar fechada, em local fechado, que não ia ser uma boa feira. No entanto, para nossa grata surpresa, e era o que a gente estava esperando realmente, nós tivemos 42% a mais de vendas de livro, visitação, que é o nosso objetivo maior na Associação dos Livreiros, é a visitação do público, é trazer o público, trazer aquela criança, trazer todo mundo para ter o contato com o livro, poder folhear o seu livro, e não somente o livro também, mas sim apresentações artísticas, a gente traz a comunidade, traz as escolas, e foi muito bom. Aqui nós encontramos segurança, não sofremos com intempéries do tempo. É muito importante as pessoas saberem que o livro é um produto muito sensível, muito delicado. Não pode ser manuseado de qualquer forma e o ambiente para ele é muito importante. Na praça, teve períodos que a gente não conseguiu botar autor em cima do palco por causa da chuva. Foi renovado por mais 2 anos o convênio de auxílio moradia do Núcleo de Policiamento Comunitário de Passo Fundo, firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Desta forma, 26 policiais militares permanecem residindo nos bairros São Luís Gonzaga, José Alexandre Záquia, Integração, Santa Marta, São José e São Cristóvão II. E depois do intervalo, a gente conversa com Rafael Colucci, vereador eleito para a Câmara Municipal, com 2.657 votos. Não perca! Oi, Giba. Tem mamão maduro? Claro, dona Denise. Aqui no Gilberto Hortifruti, as frutas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giba? E a senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o Portal do Empreendedor. Brasil, um país de todos. Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. O Jornal da Câmara está de volta para mais uma entrevista com os eleitos ao Parlamento Municipal. Nesta segunda-feira eu converso com Rafael Colucci, do Democratas. Boa noite e seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Paula. Boa noite aos telespectadores.
Rafael Colucci, eu quero iniciar então essa entrevista comentando que você é um dos vereadores que vão assumir pela primeira vez uma vaga na Câmara Municipal. Então nos fala um pouco sobre esta responsabilidade. A responsabilidade é grande, né? Porque a gente vem numa crescente de disputas e agora tive a oportunidade de poder mostrar o trabalho. Então, a gente acredita que com o nosso grupo de trabalho a gente conseguiu atingir o objetivo, que era de mostrar para as pessoas que a gente tem capacidade de fazer aquilo que a gente estava prometendo. Porque em todos os setores e lugares que passei e que consegui trabalhar, consegui desenvolver um trabalho de resultado. E é isso que eu acho que nos credenciou e nos trouxe hoje para a Câmara. Então, fazer a mesma filosofia de trabalho. Trabalhar, trabalhar e trabalhar para poder devolver o que a comunidade espera, que é resultado, que traga benefícios e projetos, políticas públicas que traga para a comunidade, né? É isso que a gente espera fazer durante esse mandato. O senhor foi eleito, então, com 2.657 votos, um dos mais votados, então, pelo Democratas. Esta eleição ela foi muito importante para o partido que conquistou 2 cadeiras. Na verdade, a gente vê durante o percurso da nossa vida que a gente tem as oportunidades e, de repente, por uma besteira ou outra, a gente não concretiza. Na outra eleição eu já poderia ter sido vereador pelo próprio Democratas, mas houve uma decisão momentânea ali de sair do partido e o partido perdeu a chance de ter 2 vereadores e eu perdi a chance de ser vereador. E aí a gente reconstrói as bases e os caminhos e conversando com o vereador Patrick e o pessoal do Democratas, houve um acerto para o retorno. Na época tive convite de outros partidos também, mas vi ali a oportunidade de fazer aquilo que o partido esperava e aquilo que eu esperava. Aumentar a representação do partido na Câmara e eu também chegar a uma cadeira para poder representar. Então foi o trabalho todo planejado, deu certo, ele teve êxito e agora a gente espera trabalhar muito bem aí em sintonia com o partido para conquistar aquilo que a gente prometeu e aquilo que a comunidade espera, né? Falando um pouco então da sua vida pessoal, Rafael Colucci, o senhor tem 38 anos, é comerciante e formado em gestão pública. Na verdade, a minha trajetória até posso lembrar, onde também te conheci lá na faculdade de jornalismo, na FAC, e ali eu disputei a eleição do diretório acadêmico. Então, o Patrick era meu colega, Ana Paula Coser, várias pessoas hoje que estão no meio, e a gente perdeu a eleição por um voto. E houve uma tristeza na época, né? E a gente... puxa vida, perdemos a eleição por um voto. E aí fomos olhar as questões e vimos que os colegas ali não tinham ido votar também, então perdemos para nós mesmos. E após isso veio a eleição do DCE, onde também coloquei o nome junto com os demais colegas. Hoje a gente vê aqui muitas lideranças que saíram do movimento estudantil, no caso do Rafael Bortoluzzi, ex-vereador, o Márcio Patucci, agora atual presidente da Câmara, o próprio Patrick Cavalcante, o Leandro Rosso também foi do movimento estudantil, não me recordo todos agora, eu também. Uma escola que nos dá muita base o vereador Pelicioli, é uma escola que nos dá base, porque lá a gente não tem muitas... não tem como se virar, a gente tem que se virar com o que tem. Então, elas nos abrem muitos os horizontes, a forma de pensar, a forma de trabalhar. E isso aí também foi uma credencial para depois, posteriormente, assumir junto com o presidente, na época, José Rodrigo. Eu fui vice-presidente dele na Associação de Moradores e Amigos do Centro, na qual também me abriu muitas portas. A AMAC, de fato, ela foi uma associação muito participativa na comunidade, ela encabeçou vários projetos, várias lutas, e isso aí para mim também foi muito positivo, porque não é à toa também que eu fui um dos vereadores mais votados, se não o mais votado no centro. A gente trabalhou
com a MAC em vários projetos, na questão principalmente da apoio à proibição do consumo de bebida alcoólica em vias públicas, na época levantado pelo vereador Patrick. Depois houve outros vereadores que conversaram e agora o Renato Checker, né, que era o vereador que está apresentando o projeto de proibição do consumo de bebida alcoólica. Participamos de diversas audiências públicas, reuniões com os moradores, síndicos, Ministério Público, recolhimento de assinatura, participação em programas. Então, houve um debate muito amplo. Eu acho que em cima disso também houve um reconhecimento da comunidade, visto que é um problema que generaliza o centro todo e também nós moradores do centro. Então, a gente com certeza sente-se valorizado pelo trabalho que a gente fez e o reconhecimento que a MAC nos trouxe. Então, fico lisonjeado e tenho agora que também mostrar o trabalho para esse público direcionado também, né, Paulo? E ainda falando então sobre a sua militância política, como o senhor já nos adiantou, teve a passagem pelo DCE e pela AMAC, mas também atuou em diferentes órgãos aí do Poder Executivo. Sim. Eu trabalhei lá no núcleo de abordagem das Sencas, na época que era um setor muito delicado, né? Posteriormente a isso, eu vim para o meio ambiente. O meio ambiente me abriu muitas portas também, por a gente ver que ali na Secretaria do Meio Ambiente ela é ligada a vários. A gente pensa, a maioria das pessoas leigas assim pensa, é só questão de árvore e poda. Lá tem licenciamento ambiental, tem a questão das licenças de operação, de instalação, licença prévia, poluição sonora, os maus tratos animais, que foi onde eu me identifiquei mais pela questão do bem-estar animal, por ver a dificuldade hoje que se encontra a própria fiscalização quanto às pessoas envolvidas e principalmente os animais sofrendo. Então foi ali que me tocou mais o coração para mim, dentro desse trabalho, desempenhar funções que trariam benefícios futuros para os animais. Então foi ali que eu me encontrei junto com as protetoras e entidades para poder hoje também levar essa bandeira junto com o nosso trabalho da causa animal, né? E a respeito, então, das demandas que devem ser apresentadas a partir de 2017, certamente a causa animal deve ser uma das suas principais bandeiras, até porque o senhor já atuou como um dos coordenadores do programa É o Bicho. Com certeza. Na verdade, a gente tem uma ampla faixa de trabalho e a gente caracteriza na divisão na época de eleição, 2 pilares, o pilar da causa animal e o pilar da associação de moradores, que é o problema do centro todo. Isso vai ser dado continuidade aqui na Câmara, cada um dentro das suas especificações, mas a gente lembra que tem que ser dado continuidade. A questão do programa É o Bicho, eu fui, como que eu posso te dizer, parabenizado, né? Eu me sinto parabenizado quando ganhei essa função do antigo secretário Enilson, quem destinou essa coordenação dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Existiam muitas outras pessoas qualificadas para coordenar esse projeto. E o Enilson achou que na minha pessoa seria uma pessoa que poderia levar e fazer essa transição junto com a causa e com as pessoas. Então foi muito importante essa confiança para que também a gente pudesse transformar em resultado. Claro que o programa era um programa novo, era um programa que ainda tinha muitas coisas para serem descobertas, e isso foi com o tempo sendo descoberto. Atingiu alguma parcela muito grande, porque até enquanto eu estava lá, ele castrou 2.000 fêmeas. Então a gente vê que em nenhum momento anterior a isso teve um programa desse, por nenhuma outra gestão, por nenhuma outra administração, e isso realmente avançou de fato. Tem muita coisa para avançar, tem muita coisa que vai ser dialogada junto ao poder público para avançar, para ser mantido, para ampliar, mas foi sim uma evolução dentro da causa, e
esses dias mesmo a gente esteve reunido com o promotor, que também, o Dr. Paulo Cine, que também vê na castração a solução para muitos dos problemas que hoje a gente enfrenta. Porque se tu continuar com esse ritmo, daqui 10, 15 anos a gente não vai mais ter animais na rua. Isso evita vários outros problemas, atropelamento, o próprio câncer de mama, o próprio abandono de animais. Então, tudo está linkado a isso. E com certeza, o programa É o Bicho me trouxe uma experiência que a gente vai usar no dia a dia aqui na Câmara. E, Rafael, então, para a gente encerrar, suas expectativas a partir da posse e alguma outra prioridade que o senhor já possa nos adiantar? Eu estou, como diz assim, está preparado? Estou preparado porque a gente era a minha terceira, né, candidatura e com certeza a gente veio aprendendo, veio vendo como fazer e ver que tudo tem que ter um resultado, porque se tu não tiver resultado depois não vai valer a pena, tanto para as pessoas que confiam em você e você também para dizer, ó, eu consegui avançar nisso. E o projeto de proibição do consumo de bebida alcoólica que está sendo tratado aqui, que a gente espera que seja votado esse ano. Se não ser votado esse ano e partir para o ano que vem, eu vou ser um das pessoas e dos vereadores que vai sim levar essa bandeira junto com a causa animal, para que a gente consiga aprovar isso e dê tranquilidade aos moradores. E a causa animal a gente tem também muitos parceiros, e um dos nossos parceiros fortes é a deputada Regina Beck, que esteve aqui, né, na época de campanha e vai nos auxiliar no nosso mandato, juntamente com as entidades e com as protetoras, para que a gente consiga assim fazer projetos que tragam benefícios de fato, não sejam projetos que só têm um nome, enfim, né? A gente quer realmente apresentar resultado. Então, é isso que a comunidade pode esperar de mim e que eu também espero isso de mim mesmo, apresentar resultado para as pessoas, para valer a pena todo esse trabalho, todo esse sacrifício. Rafael Colucci, obrigada pela sua participação nesta noite e parabéns então pela eleição. Muito obrigado, boa noite. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo início de semana.